Boa noite, bem-vindos ao Jornal. 4 meses após reassentar mais de 300 famílias para dar lugar à execução das obras da ponte Maputo-Catembe, a empresa Maputo Sul vai finalmente construir infraestruturas básicas em Maoche. Para o efeito, a empresa dedicou esta semana as obras a empreiteiros. A 12 de junho passado, a STV mostrou o drama vivido pelas famílias reassentadas em Maoche, distrito de Muamba, um lugar sem escola, sem hospital, sem energia e sem água. Vamos recordar. Praticamente estamos esquecidos aqui. Estamos atrás do sol, para bem dizer. Vieram nos deixar aqui sem nenhum recurso. Não temos quase nada. Para quem tem congelador, para quem tem geleira, está tudo estragado, tudo perdido. Aqui temos falha de chapas. Temos de fazer uma desligação de 2 a 3 quilômetros para apanhar chapa e não apanha logo naquela hora. Muitas crianças aqui não fazem nada. Eu ia para a escola, agora aqui não tem escola, estamos a sofrer por causa da escola, queremos escola. Quase 2 meses depois, a empresa Maputo Sul, que está em frente do projeto de construção da ponte Maputo-Catembe, divulgou esta terça-feira a adjudicação para a colocação de infraestruturas básicas. Trata-se de fontes de energia e de abastecimento de água, sanitários móveis e lonas para salas de aulas. Entretanto, o anúncio da construção dessas infraestruturas não prevê a construção de um hospital em Maoche. Para dar lugar à construção da ponte Maputo-Catembe, cerca de 1000 famílias dos bairros da Malanga, Luís Cabral e do distrito municipal Catembe deverão ser reassentadas em Tenga, Mahubo e Catembe. Algumas famílias do bairro da Malanga, na cidade de Maputo, foram reassentadas na zona de Chamissava, no distrito municipal Catembe. A STV visitou o local e mostra agora histórias de quem teve que iniciar uma nova fase da vida. 4 meses depois de ter iniciado o processo de demolições aqui no bairro da Malanga, na cidade de Maputo, estima-se que 30 famílias ainda estejam neste local, uma vez que ainda não receberam os cheques de indemnização ou ainda não sabem sobre a situação dos seus terrenos onde vão ser assentados. Antônio Bernardo é disso o exemplo. Recebeu o cheque para a construção de uma nova casa na Catembe há 3 meses, mas até hoje ainda não lhe foi atribuído o terreno. Conta que devido à demora, já começou a usar o valor e teme o futuro. Vocês sabem muito bem que o dinheiro é sal, né? O dinheiro não se guarda dentro por muito tempo. Olhando para a situação que estamos a viver agora é um bocadinho complicada. Então, eu não sei o que é que vai acontecer depois, se esse dinheiro há de restar para fazer alguma coisa, assim que eles atribuíram espaço, ainda não sei. Levou-nos à sua casa e disse que com o atual custo de vida, seria impossível construir uma idêntica. O custo de vida de hoje está mais acelerado. Então, ter uma semelhante, não sei se vai ser semelhante ou vai ser mais inferior à que tinha antes. Porque o que estamos a viver agora é uma situação complicada mesmo. Diferente de Antônio, está Bernadette Manuel, proprietária desta casa. Mesmo depois de indemnizada e atribuído um espaço, permanece na Malanga. Explica que o valor não foi suficiente porque o seu marido repartiu para a construção da casa de outra esposa. Nós todos conseguiram acabar a casa. O dinheiro acabou, a casa ainda não temos só cobrir, ainda não pôs janela, não pôs porta. Dinheiro, meu marido disse que já acabou, porque é um dinheiro que se dividiu em 2 casas, porque tem 2 mulheres. Outra moradora, que ainda se encontra naquele bairro, é Celestina Muyanga. Explica que num primeiro momento não concordou com o valor de indemnização, mas depois foi a Maputo Sul e lhe foi informada que só haverá dinheiro em janeiro. Mas nós não podemos assinar porque aquele dinheiro é pouco. Sim. Mas o que espera que pode acontecer? Uma vez que o dinheiro é pouco, a senhora está aqui, eles querem que a senhora saia daqui, o que acha que vai acontecer depois? Eu não sei, eu estou à espera de dinheiro para eu sair daqui. Depois de ouvir estes moradores, a STV deslocou-se à zona de Chamissava, local onde alguns desses moradores estão a ser reassentados no distrito da Catembe. A realidade é esta. Diferentemente do bairro da Malanga, aqui há melhores condições de habitação.
Encontramos a senhora Fátima a vernizar a porta da sua casa. Ela é uma das reassentadas. Conta que recebeu um valor inferior ao do senhor Antônio Bernardo, mas apesar de não ter conseguido concluir, já tem uma casa melhor. Casa grande, como está a ver. Comparativamente esta casa, aquela casa antiga, como é que era a casa antiga? Oh, não era assim. Não era assim. Qual é mais bonita? É aqui. Mas nem tudo é cor-de-rosa. Dona Fátima reclama a falta de uma escola secundária. Não, escola aqui para aquelas pessoas que estudam na secundária, não tem escola aqui. Tem que ir para Catembe ou Maputo. Pior não é que vieram de Malanga, a criança está estudando coisa Maputo. Ok. Esse problema é transporte? Tem, sim. Ainda em Chamiçava, encontramos a senhora Melita Machel. Está aqui há cerca de 3 meses e a sua casa ainda está em construção. Aqui é melhor que lá na Malanga. O espaço é maior, temos água, só que não temos corrente elétrica em casa. Outro constrangimento é de escolas secundárias. Os meus filhos têm de fazer travessia todos os dias. Com o andar do tempo, a dona Melita espera ter uma machamba, coisa que era impossível no bairro da Malanga. Com o processo de reassentamento, a zona de Chamiçava está a mudar. Alguns reassentados já começaram a desenvolver negócios e outros praticam agricultura familiar. Alberto Chipande, chefe da Brigada Central de Apoio à Província de Sofala, exortou o envolvimento da população na preparação do 11º Congresso do partido. Chipande recomenda à população a continuar a postura de não colaborar com as operações de Renamo. Foi na voz de Alberto Chipande, membro da Comissão Política da Frelimo e chefe da Brigada Central de Apoio à Província de Sofala, que o elogio foi efetuado na cidade da Beira, no final de mais uma jornada de trabalho que tinha como objetivo central a criação de brigadas de preparação do 11º Congresso deste partido, que terá lugar no segundo semestre do próximo ano em Maputo. Para Chipande, a serenidade como a população de Sofala tem encarado os ataques protagonizados supostamente por homens armados da Renamo em vários pontos desta região do país tem contribuído para evitar danos maiores. Nós ficamos satisfeitos por aquilo que estamos a ver o comportamento da nossa população na província de Sofala. Com provocações que tem havido, é apelar para que a população de Sofala continue a manter assim. Manter assim, calma, não responder desacatos, vão continuar a cavar estradas, a população erguer-se para tapar os buracos. Vão continuar a ser perseguidos, resistir-se, organizar-se para a defesa, defender. Defender não é agressividade, mas lá onde for possível não ser admitidos, ser abusados. Quanto aos preparativos do 11º Congresso, Chipande referiu que a sua brigada está satisfeita porque já foram instalados os gabinetes de preparação do evento. No cumprimento dos nossos objetivos, oficializamos os gabinetes provincial e distritais que terão a missão de preparar as condições necessárias para o Congresso do nosso partido. Apelamos à observância da disciplina partidária, unidade, coesão interna no nosso seio, para que, neste processo, possamos alcançar os objetivos que desejamos. Alberto Chipande defendeu o envolvimento da população na preparação do 11º Congresso deste partido, porque, na sua opinião, as decisões que serão tomadas na magna reunião dos camaradas irão beneficiar esta mesma população. Para que, de novo, formulemos uma nova estratégia, uma nova tática para próximos pleitos eleitorais ou para os próximos anos. Por isso, a população deve se envolver para que a Frelimo ganhe e continue a governar, a dirigir este país. Para dirigir mais 40 anos para frente. Temos 50 anos a governar, mais 40 anos a governar. Temos 50 anos na Frelimo, mais 50 anos da Frelimo para frente. É isto que queremos. O secretário-geral da Frelimo pronunciou-se sobre os últimos ataques supostamente perpetrados por homens da Renamo. Eliseu Machava defende que a Renamo deve mudar de atitude e parar com os ataques armados. E reforça ainda que é desejo da Frelimo ver os moçambicanos em paz.
O nosso desejo é de ver o povo moçambicano a viver em paz, sem ataques, e quando esses ataques são protagonizados por moçambicanos é mau, porque qualquer moçambicano deve estar sentir o choque quando morre um ou outro moçambicano, não por doença, mas porque se atirou balas para esse moçambicano. O que nós esperamos é que a Renamo mude de atitude e comece a pensar no povo moçambicano, de que tanto fala, e evite qualquer pretexto para matar a população, dizendo que é porque está com desejos de uma ou de outra coisa. Portanto, continuamos a chamar a atenção para a maior responsabilidade no que os moçambicanos fazem e como devem ter acompanhado todos os segmentos da sociedade, fazem apelo à paz, fazem chamadas de atenção para que não se mate a população, seja por que razão for. O presidente da Organização dos Trabalhadores Moçambicanos, Alexandre Mungwambe, considera que a instabilidade política está a roubar, em grande medida, o emprego da classe trabalhadora no país. Na abertura da 17ª reunião da Uniáfrica, uma rede internacional sindical em Maputo, o presidente da Organização dos Trabalhadores Moçambicanos, Alexandre Mungwambe, aponta a ausência de uma paz efetiva como um grande obstáculo para o exercício do sindicalismo no país. A falta de uma paz sólida e efetiva no nosso país tem mão externa das grandes potências, está associada aos imensos recursos naturais que possuímos. A ingerência destes poderosos é tal que já nos sentimos mal abençoados com tanta riqueza marinha, muito gás, muita madeira, só para citar alguns exemplos. A ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Vitória Diogo, apresentou os dados dos jovens que ingressam no mercado de trabalho no país e sublinhou a importância da segurança social para os trabalhadores por conta própria. Em Moçambique, estamos a falar numa média anual de 300 mil jovens que entram para o mercado de trabalho. A resposta a este desafio não é simples e chama a conjugação de esforços entre os empregadores e os trabalhadores, sendo o papel do movimento sindical vital na promoção da cultura do trabalho e de um trabalho digno. Julgo que a Uniáfrica poderia também refletir em torno de como proteger este grupo de trabalhadores e classe de trabalhadores geradores de renda, envolvendo-se na sua mobilização para aderirem aos sistemas de proteção social ou segurança social como trabalhadores por conta própria. Participaram da reunião países como a Nigéria, Ilhas Maurícias, Costa do Marfim, entre outros. Dívidas ilícitas não devem ser pagas, defende Boaventura de Sousa Santos. O académico português que falava no programa Grande Entrevista da ISTV diz que Moçambique precisa urgentemente de uma descentralização de alta intensidade. Protesto social. Eu sou daqueles que pensam que um Estado forte necessita de uma sociedade civil forte. Isto é totalmente contrário ao que o neoliberalismo vem a dizer. O neoliberalismo quer um Estado fraco e tem vindo a enfraquecer os Estados e quer ser uma sociedade civil forte. Não, nós precisamos de um Estado forte, democraticamente forte e, obviamente, de uma sociedade civil forte. E para isso não há outra maneira de termos realmente a possibilidade da sociedade civil se exprimir com toda a liberdade, não ser intimidada de maneira nenhuma, de não se criminalizar o protesto social, que está a acontecer neste país e está a acontecer noutros países, ou seja, o protesto social, pacífico, aliás, de opinião muitas vezes, é criminalizado, é vítima de violências, isso não pode acontecer. Partidarização do Estado.
muito importante que os jovens deste país vejam que o mérito compensa. Nós temos ainda em Moçambique, e eu digo com toda a frontalidade porque penso que tenho boas razões para dizer, a ideia do Partido do Estado continua ainda muito dominante neste país, no sentido de que não basta um jovem ter mérito, é preciso ter mérito e pertencer a um determinado partido, ou pelo menos ter simpatias por um determinado partido, em muitos casos, sobretudo nos casos de grandes responsabilidades de topo, e portanto isso também não ajuda a que os jovens vejam que é pelo mérito que podem, e não pelas lealdades partidárias, que podem subir e concentrar-se no seu mérito. Descentralização. Moçambique precisa urgentemente de uma descentralização de alta intensidade que permita realmente que as comunidades do Norte não se sintam administradas pelas comunidades do Sul, que não haja injustiças regionais, porque depois as injustiças regionais misturam-se, quando a mistura é em meu entender, explosiva, quando, por exemplo, corrupção se mistura com tribalismo, quando se mistura com regionalismo, é uma mistura explosiva, porque são diferentes convergências no pior sentido possível. Portanto, eu acho que é muito importante uma descentralização, mas genuína, feita a partir das necessidades das diferentes comunidades. Concessão de recursos naturais. Quanto maior for a fragilidade do Estado e da democracia moçambicana, piores vão ser as condições em que vão negociar estas concessões dos recursos. É estranho, preocupante, que algumas das grandes empresas tenham vindo a adiar sucessivamente os empreendimentos e os investimentos. Fazem-no sempre dizendo que são as condições internacionais que não são as melhores e que, portanto, é preciso esperar. Eu penso que não é essa a verdadeira razão. A verdadeira razão é tentar enfraquecer o Estado moçambicano de maneira que o Estado moçambicano tenha que aceitar as condições mais gravosas, que deem mais vantagens a estas empresas, que lhe deem mais incentivos, que lhe permitam exportar e condições das concessões que sejam mais, obviamente, de mais benefício. Dívidas ilícitas. Os moçambicanos terem detectado este fenómeno das dívidas ilícitas e ocultas, em meu entender, é um sinal de alarme, é uma situação que mostra a fragilidade em que está neste momento posto o Estado moçambicano, numa situação negocial em que a sua dívida aumenta de uma forma exponencial, sem que, enfim, as instituições políticas de Moçambique se tenham apercebido. Estas coisas nunca ocorrem apenas por iniciativa do país concreto, isto ocorre por iniciativa, por cumplicidade de outros países, de outras organizações internacionais que eventualmente estão interessados em pôr Moçambique de joelhos. Dívidas ilícitas não fossem pagas de maneira nenhuma por Moçambique, porque elas agravam extraordinariamente, os investimentos nem sequer foram feitos, é fácil obter o dinheiro e devolver o dinheiro que eventualmente foi contraído nessas dívidas porque elas foram inconstitucionais. É uma entrevista para acompanhar na íntegra hoje às 23 horas no canal STV Notícias. A SADC discute amanhã a paz e segurança na região. O evento, que junta ministros da Defesa, da Polícia e dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, acontece numa altura em que vários países da organização, como Moçambique, Zimbábue e Congo, vivem conflitos políticos e insegurança. No âmbito do Comitê da Política e Diplomacia, o primeiro grande grupo de debate tem a ver com a avaliação da situação política e de segurança da região, onde se destaca os processos democráticos na região, as eleições que se realizaram na região, os desafios que resultam desses processos. E o outro grande grupo, na componente da diplomacia, será sobre a concertação de posições da região sobre os assuntos candentes no sistema internacional e também sobre a cooperação entre os países dentro da região. O grande grupo será da resolução e gestão de conflitos na nossa região e a nossa contribuição no continente e no mundo.
O Instituto Nacional de Meteorologia garante que a previsão do tempo que dava conta de ventos fortes na tarde de ontem em Maputo e Gaza foi real. Entretanto, o vendaval fez-se sentir mais nos distritos recônditos, sem muito impacto na cidade de Maputo. A STV ouviu esta quinta-feira o Instituto Nacional de Meteorologia sobre a previsão de ventos fortes e rajadas anunciadas para a última quarta-feira. Houve ventos que... O meteorologista André Nhantumbo explicou que o fenómeno manifestou-se de forma diferente nos pontos anunciados, com maior incidência fora da cidade de Maputo. Na faixa costeira, sobretudo da cidade de Maputo, não foi como prevê, mas na zona do interior da província de Maputo, estamos a falar dos distritos de Boane, na Maancha, de fato, houve ventos que criaram alguns problemas para as populações. E houve danificação de algumas casas precárias. Os ventos de até 70 km previstos para esta quinta-feira nas províncias de Gaza e Inhambane apenas atingiram 30 km, segundo a atualização do INAM. Não teremos ventos muito fortes, mas teremos ventos moderados, que vão atingir uma média de 30 km a hora para as províncias de Gaza e Inhambane. E este é um fenômeno que está a ocorrer neste momento. Para os próximos dias, prevê-se um tempo fresco. Nos próximos 3 dias, para a Zona Sul, espera-se um tempo fresco. Não se espera mais ventos fortes, mas teremos algumas rajadas de vento ao longo da faixa costeira até a província de Sofala. E alguns chuviscos para a província da Zambésia e uma parte da província de Tete. O Brasil acolhe amanhã a abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Os detalhes sobre os atletas moçambicanos no próximo bloco, com mais desenvolvimentos. Vamos ao intervalo. Até já. Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois de amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio também. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos está arrebentado. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está-se a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. Nós estamos a testemunhar. Eles representam o povo. Renamo deve, claramente, de uma forma, desarmar-se. O grande terrorista é a Frelimo. Uma paz que não era, digamos assim, genuína e não tinha uma base sólida. Eles são a nossa voz. Discutem e decidem o nosso futuro. A Frelimo própria não teve coragem nem força suficiente para posicionar-se a favor do provedor. Por que quando a Frelimo reúne, a FINA não vai lá expulsar as pessoas, ameaçar as pessoas? Eu acho que aquilo é mais uma manobra dilatória da Renamo, é uma maneira mais de confundir a opinião pública. E nós queremos saber o que se disse e o que ficou por dizer no Parlamento. Veja no Bancadas Parlamentares. Um debate a acompanhar todas as sextas-feiras pelas 18 horas. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências.
menores que fazem do mundo virtual o seu mundo real. Qual é a tua frequência nas redes sociais? Entre todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. É muito difícil eu não entrar. Quantas fotos tu postas durante 5 dias? 5 fotos. Os limites do uso das redes sociais virtuais. Não podemos falar de segurança envolvendo menores na internet, sem falar da intervenção dos pais. Quando o mundo virtual interfere na realidade. Meu marido até diz que eu já estou viciada no WhatsApp e no Facebook, porque praticamente estou todo momento a mexer no telefone. Dá para pensar na última vez que subiu em uma árvore, que saiu para pescar, ou até mesmo mais simples, que tocou em uma bola. Certamente que faz muito tempo. Mas agora, qual foi a última vez que acedeu a uma rede social virtual? Dar uma espreitada no celular é tão automático quanto respirar. Em bate-papo com amigos, na rua, onde quer que seja. O celular é o fiel companheiro. Eu não consigo ficar mais de 30 minutos sem que esteja a mexer no telefone. Deixo o telefone a carregar, minutos depois vou levar, estou aí a teclar. E quais são as outras redes que tu usas? Instagram, WhatsApp principalmente. Quanto tempo é que passas lá? Todo dia. Sim. Facebook, WhatsApp, Twitter e Instagram. Tu consegues gerir todas as redes? Assim? Uso Facebook só às vezes para ver as notificações, como a maior parte da família usa, então identificam nas fotos só para ir comentar. Naira começou a usar redes sociais quando tinha apenas 12 anos de idade. Hoje, com 14, passa o dia presa ao celular e assim passa as suas férias. É nesta distração e isolada da realidade que ela vive. Na maioria das vezes, quando eu entro no WhatsApp, sei lá, e vou ficar no quarto, é quando realmente estou sozinha. A menina tem suas preferências quando o assunto é conteúdo na internet. O que é que te atrai, por exemplo, no Instagram? Tem certos artigos que me parecem interessantes, por exemplo, de países de fora, como por exemplo o Brasil. Costumam mostrar vídeos de como recriar roupa e sei lá, e aquilo me interessa. Mas o mundo da internet leva as pessoas até onde não querem estar. Tentamos imaginar como seria a vida dela sem um celular com acesso à internet. Não sei, eu acho que seria como se fosse o fim do mundo. As redes sociais podem ser utilizadas no meio de trabalho para interação ou troca de informações. Elas só são úteis quando usadas de forma correta. Um estudo realizado pelo Instituto de Tecnologia de Washington revela que as redes sociais são responsáveis por 25% da improdutividade no meio do trabalho. Para cada hora gasta nas redes sociais, cerca de 16 minutos de trabalho são perdidos. No final de um dia, isso totaliza cerca de 6 horas e meia a menos. Ao longo do mês, são 8 dias a menos de trabalho. O que pode ser pior no caso das crianças. O uso da internet pode afetar no tempo que elas se dedicam aos estudos ou a ver TV. A cada minuto de estudo, elas desperdiçam 30 segundos para uma rede social. Em um minuto, apenas 28 segundos são dedicados a olhar para a TV. No final, tudo resume-se em saber usar as redes sociais, advertir as crianças dos perigos que elas oferecem. Porque no mundo virtual não existe nenhum remote control. A internet é uma explosão irreversível de conteúdos. Volta às notícias no Jornal da Noite. Na província de Manica, o setor da justiça está reunido com os tribunais comunitários para refletirem em torno das causas à perseguição aos albinos, que naquela província já mataram 2 pessoas.
Quando se pensava que o assassinato do pequeno faz-tudo Felipe era um caso isolado, eis que em menos de 2 meses, 4 pessoas são detidas na posse de ossadas humanas, supostamente pertencentes a um albino e que destinavam-se à venda no valor de 3 milhões de meticais. O novo fenômeno que abalou a província de Manica preocupa vários estratos. É nesta senda que o setor da justiça juntou na mesma sala juízes, líderes comunitários e religiosos. A ideia é dotá-los de conhecimentos suficientes de que o albino é indivíduo igual a outros e que não é fonte de riqueza. O albino é um cidadão comum como nós, apenas tem um problema que é da pigmentação da pele. Isso não pode, de forma alguma, constituir motivo para ser tratado como se de homem não fosse. Então nós passamos essa mensagem, estamos a sensibilizar a todos os setores que estão aqui, de modo a continuar a replicar essas mensagens de repúdio e de combate a essas práticas. O diretor provincial da Justiça de Manica justifica a escolha deste grupo para a reflexão sobre o assassinato e tráfico de pessoas com problemas de pigmentação de pele. Porque eles são pessoas que todos os dias estão com a sociedade, lidam com a sociedade, têm um certo poder sobre a sociedade. O que nós queremos antes é combater o problema e não estarmos preocupados nas molduras penais que podem acontecer. Isto pode acontecer, mas o mais importante agora é combater o mal pela raiz, é desencorajar a sociedade. Temos aqui também líderes religiosos, eles têm que replicar isso para que a sociedade assuma de uma vez para todas que este crime não pode continuar. O mesmo encontro serviu igualmente para explicar aos presentes a importância do registro de nascimento, informação que os mesmos deverão disseminar nas respectivas comunidades. Diariamente, pelo menos uma pessoa tem ataque cardíaco em Moçambique. Ciente do aumento das doenças cardiovasculares, o Instituto de Coração ofereceu hoje 1000 exames gratuitos para controle dos fatores de risco das doenças cardíacas. Logo nas primeiras horas desta quinta-feira, o Jardim do Instituto do Coração conheceu um movimento de pessoas de várias idades que de forma gratuita fizeram exames para saber quais são os níveis de açúcar e gordura no sangue, se tem o peso proporcional à altura, assim como para medir a pressão que o sangue faz nas paredes do coração. Como é que é a alimentação? Tem comido legumes, verduras, frescos, carne branca, o peixe, come. O objetivo da iniciativa é fazer as pessoas saberem o estado da saúde para que possam tratar ou prevenir doenças do coração. Esta é a única forma de nós podermos controlar a nossa saúde. Já que não tive a oportunidade de ir ao hospital, quando vi que aqui é gratuito, então venho aproveitar fazer exame. Para saber da minha saúde, do meu estado, é importante para todos nós hoje em dia. A hipertensão, a diabetes, a alimentação desregrada, entre outros fatores, contribuem para o aparecimento de doenças cardíacas. A prevenção pode ser feita com a adoção de hábitos saudáveis. Alimentação equilibrada, poder procurar um profissional de saúde e, claro, atividade física. Para caminhar 30 minutos por dia já ajuda imenso o coração. Só precisamos de 30 minutos por dia. Quem passou pelo ICOR recebeu ainda uma banda desenhada sobre como ter hábitos de vida mais saudáveis, evitando assim doenças cardíacas. Dados recentes do Ministério da Saúde revelam que pelo menos 1 em cada 3 moçambicanos é hipertenso. E por dia, pelo menos uma pessoa tem um ataque cardíaco no país. Os resultados parciais das eleições autárquicas realizadas ontem na África do Sul mostram que o ANC está sob ameaça de perder as cidades de Cape Town, Nelson Mandela Bay e 3 autarquias da província de Gauteng. Há poucas horas do término da contagem dos votos das eleições municipais sul-africanas, o ANC vê o seu poder corroído ao perder votos nas principais cidades para a Aliança Democrática, apesar de estar em vantagem em termos globais. Em Johannesburg, por exemplo, o Partido Aliança Democrática segue na linha da frente com 43,22% contra 40,98% e o EFF está na terceira posição com 9,84%.
Em Cape Town, o Partido da Aliança Democrática está firme na liderança, com pouco mais de 43,73% dos votos, acima do Congresso Nacional Africano, com 42,17%. Na cidade histórica Nelson Mandela Bay, a Aliança Democrática segue na primeira posição, com 49,95%. Depois vem o ANC, com 38,92%, seguido do EFF, do polêmico Julius Malema, com 4,76%. A corrida para a governação das autarquias sul-africanas está agora na fase crítica de contagem dos votos, que se aproxima da marca dos 79% em todo o país. Já em Pretória, a Aliança Democrática segue em primeiro lugar com 43,73% e o ANC, seu perseguidor mais próximo, está com 42,17%. Tratam-se das eleições históricas para os sul-africanos em 22 anos, um país cujo ANC, partido no poder, tem o grande desafio de desfazer-se da imagem manchada por uma série de escândalos. Aliás, um teste de força para as próximas eleições gerais. Os que acabamos de apresentar estão ainda em processo de finalização. Por exemplo, em Cape Town, o ANC está em proximidade junto à Aliança Democrática. O Brasil acolhe amanhã, no estádio de Maracanã, a cerimónia de abertura da 30ª edição dos Jogos Olímpicos 2016, que terá a participação de 13.000 atletas de diferentes quadrantes do mundo. Moçambique participa deste evento com 6 atletas das modalidades de atletismo, natação, canoagem e judo. A delegação moçambicana está no Rio de Janeiro com 15 elementos e já definiu que a porta-estandarte será o canoísta Joaquim Lobo. Lourdes Mutola, campeã olímpica, acompanha a delegação. O tema da abertura das Olimpíadas será a formação da sociedade brasileira e a festa deve reunir 30.000 voluntários. A ideia é transformar o estádio num grande teatro, já que serão usados 14 quilómetros de cabos, 2.000 canhões de luz e 3.000 quilogramas de fogo de artifício. A apresentação promete surpreender os convidados pela tecnologia, já que modernas projeções em 3D vão invadir o campo do Maracanã. No palco espera-se uma grande exaltação ao Brasil, alternada a críticas sociais ao som de música popular brasileira, funk e samba. O Brasil tentará nestas Olimpíadas conquistar o seu primeiro título no futebol, desejo partilhado pelo Rei Pelé. Este é um problema muito sério, porque eu, com todas as minhas conquistas de mundial, 3 mundiais, o único título que eu não tenho, que eu não joguei, foi uma Olimpíada. E agora, a primeira vez que temos o torneio no Brasil, a Olimpíada no Brasil, eu quero ver que pelo menos o Brasil possa ser campeão e ganhe a medalha de ouro nessa Olimpíada. O comitê organizador da Rio 2016 confirmou shows de ícones como Paulinho da Viola, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Zeca Pagodinho. Os Jogos Olímpicos contam com a participação de 13.000 atletas de mais de uma centena de países e decorre durante o período de um mês. E a delegação moçambicana já está pronta e pretende ganhar medalhas nestes Jogos. A STV ouviu o Ministro da Juventude e Desportos, que vai falar no segundo bloco. Mas antes, vamos às previsões do tempo para as principais cidades de Moçambique, a começar por Maputo, que vai registrar a máxima de 25 graus Celsius e a mínima de 14. Xaixai prevê 24 graus de máxima e mínima de 13. E Mbane vai registrar 25 graus e mínima de 15 graus Celsius. Na zona centro, a Beira vai registrar 25 graus e mínima de 17. Chimoio prevê 23 graus e mínima de 12. Tete apresentará 29 graus de máxima e mínima de 16. E Climane será a mais quente no caso, ou seja, terá uma temperatura amena, 26 graus e mínima de 15 graus Celsius. No norte, Nampula prevê máxima de 27 graus e mínima de 16. Lixinga contará com 23 graus e mínima de 10. Pemba registrará a máxima de 28 graus e mínima de 19 graus Celsius.